O filho de uma advogada desaparece de forma muito misteriosa. Horas depois, ele aparece traumatizado com o relógio que ela havia dado de presente para seu marido falecido anos atrás. Penélope, uma mulher de 45 anos e mãe solteira, havia construído sua vida em torno de seu filho Iker. Cada decisão, cada sacrifício, girava em torno daquele menino de 10 anos que se tornará sua razão de existir. A manhã começou como qualquer outra, com o aroma do café preenchendo a cozinha enquanto o sol timidamente se espreitava pelas janelas. Penélope, como de costume, se apressava entre o café da manhã e as tarefas matinais, mas sempre com um sorriso ao ver Iker descer as escadas, arrastando a mochila e esfregando os olhos ainda meio adormecido. "Bom dia, campeão", disse Penélope com carinho, colocando um prato de torradas à sua frente. Iker, com seu cabelo despenteado e a camiseta do seu time de futebol, devolveu um sorriso sonolento. "Bom dia, mamãe." A cena era idílica, mas havia algo no ar, uma tensão invisível que só uma mãe poderia perceber. Penélope tentou ignorar, atribuindo ao cansaço do trabalho e às longas horas no escritório de advocacia. Sabia que precisava ser forte para Iker, especialmente depois do desaparecimento de seu marido, Saul, 3 anos atrás. Aquela experiência havia deixado cicatrizes profundas em ambos, embora Penélope se esforçasse para manter a vida de seu filho o mais normal possível. "Pronto para a escola?", perguntou Penélope, tentando captar sua atenção enquanto Iker brincava com sua torrada. "Sim, mas hoje tenho prova de matemática e não gosto", respondeu Iker, fazendo uma careta de desgosto. Penélope riu suavemente. "Você vai se sair bem, confio em você. É mais inteligente do que pensa." Ela acariciou o cabelo dele, um gesto que sempre conseguia acalmar qualquer preocupação que Iker pudesse ter. Mas desta vez, Penélope sentiu um leve tremor em seus dedos, uma inquietação que não conseguia explicar. Despediu-se de Iker com um beijo na testa e o viu sair pela porta, sua pequena figura desaparecendo ao dobrar a esquina da rua. Penélope tentou afastar o pressentimento enquanto se preparava para ir ao escritório. Repetia para si mesma que estava tudo bem, que seu filho estaria seguro na escola e que ela, como sempre, cumpriria sua jornada de trabalho. Mas ao chegar no escritório, a sensação de desconforto se intensificou. Cada ligação, cada documento, parecia uma distração de algo mais importante, algo que não conseguia identificar. Por volta do meio-dia, enquanto estava imersa em uma reunião, seu telefone começou a vibrar insistentemente. Penélope franziu a testa ao ver o número da escola na tela. Ela se desculpou rapidamente com seus colegas e saiu da sala para atender. "Penélope?" "Sou a diretora Ramírez", disse a voz do outro lado, carregada de preocupação. O coração de Penélope começou a bater forte. "O que aconteceu? O Iker está bem?" "É que, e não conseguimos localizá-lo. Ele não chegou às aulas esta manhã, e nenhum dos colegas o viu." As palavras da diretora ecoaram na mente de Penélope como um som devastador. Uma onda de pânico a envolveu, deixando seu corpo paralisado por segundos eternos. Tentou manter a compostura, mas sua voz traiu a angústia que começava a crescer dentro dela. "Estou indo para lá", foi tudo o que conseguiu dizer antes de desligar, sentindo que o mundo ao seu redor desabava. De volta ao carro, cada minuto parecia uma eternidade. Penélope acelerava sem pensar, com os dedos tamborilando nervosamente no volante. Os piores pensamentos começaram a assaltá-la, imagens de Iker perdido, assustado, ou pior, desaparecido para sempre como Saul. A ideia era insuportável. Quando chegou à escola, a diretora Ramírez estava à sua espera na entrada, com uma expressão que não oferecia consolo algum. Penélope saiu do carro quase correndo, seus passos ecoando no pavimento enquanto se aproximava da mulher que segurava uma pasta na mão. "Onde está meu filho?", perguntou Penélope, a voz quebrada pela desesperação. "Não sabemos", respondeu a diretora, desviando o olhar. "Estamos revisando as câmeras de segurança, mas até agora não encontramos nada de estranho." Penélope sentiu o chão desvanecer sob seus pés. Sua mente lutava para encontrar uma explicação lógica, mas cada minuto que passava sem uma resposta clara alimentava seu terror.
A incerteza era uma tortura, um vazio que ameaçava devorá-la completamente. Vou chamar a polícia, disse com voz firme, tentando manter o controle da situação. Mas, no fundo, a palavra polícia trazia consigo memórias dolorosas, de quando a busca por Saul havia terminado em nada, em uma conclusão vazia e devastadora. Horas depois, quando a noite começava a cair, a notícia que tanto esperava chegou, mas não trouxe alívio algum. Iker havia sido encontrado, mas não estava sozinho. O oficial que ligou para Penélope parecia cauteloso, como se não quisesse assustá-la mais do que já estava, mas as palavras escorregavam como facas. Senhora Penélope, encontramos seu filho? Ele está em estado de choque. Não fala, mas está fisicamente ileso. Penélope sentiu um nó na garganta enquanto ouvia as palavras que deveriam trazer paz, mas, em vez disso, apenas adicionaram mais perguntas e medo. Iker estava em um hospital próximo, e Penélope não demorou a chegar. Ao entrar no quarto onde seu filho estava sentado na cama, uma sensação de irrealidade a envolveu. Iker tinha o olhar perdido, fixo em um ponto na parede, como se o mundo ao seu redor não existisse. Penélope correu até ele, envolvendo-o com seus braços, tentando se conectar com seu pequeno, mas não houve resposta. Não havia lágrimas, nem palavras, apenas um silêncio aterrador. Iker, meu amor, estou aqui, sussurrou, acariciando seu rosto com desespero. Mas ele não reagiu. Era como se estivesse preso em um lugar onde ela não podia alcançá-lo. Então, Penélope notou algo que fez seu coração parar por um instante. No pulso de Iker havia um relógio, um velho relógio de pulso que ela conhecia muito bem. O mesmo que havia dado de presente a Saul há tantos anos, antes de ele desaparecer. O pânico se misturou com uma confusão avassaladora. Ela se afastou um pouco de Iker para observar o relógio mais de perto, sem poder acreditar no que via. Era impossível. Aquele relógio havia desaparecido com Saul. Ela estava convencida de que nunca mais o veria. De onde você conseguiu isso? Perguntou, com a voz tremendo, mas Iker permaneceu em silêncio, perdido em seu próprio mundo. Penélope sentiu que uma sombra escura caía sobre ela, uma ameaça invisível, mas palpável. Sua mente começou a se encher de perguntas sem respostas. O que havia acontecido com Iker? Como ele havia conseguido o relógio do pai? Será que Saul poderia estar vivo? Que tipo de jogo macabro estava se desenrolando ao seu redor? O quarto do hospital se tornou sufocante, as paredes pareciam se fechar sobre ela enquanto a realidade que conhecia desmoronava. O relógio no pulso de seu filho era mais do que um objeto do passado, era um símbolo de algo muito mais sombrio e aterrador, algo que Penélope ainda não conseguia compreender completamente, mas que sabia que mudaria sua vida para sempre. A mão de Iker permanecia fria, inerte na sua, e naquele instante, Penélope entendeu que o verdadeiro desafio estava apenas começando. A busca por respostas a levaria por um caminho para o qual ela não estava preparada, um caminho onde o amor e o medo se entrelaçavam em uma espiral descendente em direção à verdade. Uma verdade que a aterrorizava, mas da qual ela não podia escapar. O quarto do hospital, que havia sido testemunha do desconcertante retorno de Iker, se transformou no epicentro de uma tempestade silenciosa que abalava a alma de Penélope. As horas passaram lentamente enquanto ela permanecia sentada ao lado de seu filho, observando seu rosto em busca de algum sinal de reconhecimento, algum indício de que ele voltaria a ser o menino que conhecia. Mas Iker continuava perdido em seu próprio silêncio, com o olhar fixo no vazio, alheio ao mundo ao seu redor. Penélope, exausta mas incapaz de fechar os olhos, revivia a cada detalhe em sua mente, procurando uma explicação. O relógio de Saul, com seu pulso frio e seu tic-tac constante, parecia ressoar em cada canto do quarto, amplificando seu medo e confusão. Aquela peça não era apenas um lembrete do homem que ela havia perdido, mas uma prova irrefutável de que o pesadelo que agora vivia estava ligado a um passado que acreditava enterrado. Finalmente, quando a escuridão externa deu lugar aos primeiros raios da manhã, Penélope tomou uma decisão. Ela precisava de respostas e sabia que não as encontraria naquele hospital. Iker estava seguro por ora, sob os cuidados dos médicos, mas ela não podia ficar lá esperando passivamente que o mistério se desvendasse por si só.
Precisava agir. Saiu do quarto com o coração pesado, mas com uma resolução firme em seu olhar. Pegou seu telefone e discou um número que não usava há anos, o de um antigo colega, alguém em quem ainda confiava. Raul, sou Penélope. Preciso da sua ajuda, disse assim que ouviu a voz dele do outro lado da linha. Raul era um detetive particular, alguém com quem Penélope havia trabalhado em casos difíceis durante sua carreira como advogada. Sabia que ele tinha os recursos e a discrição necessários para investigar o passado de Saul sem levantar suspeitas. O que aconteceu, Penélope? Você não liga há muito tempo, respondeu Raul, surpreso com a urgência em sua voz. É sobre Saul. Preciso que você investigue o que realmente aconteceu quando ele desapareceu. Há algo que não se encaixa, algo sombrio que está afetando Iker. Raul, embora cauteloso, aceitou imediatamente. Sabia que quando Penélope pedia ajuda, era porque estava em uma situação séria. Enquanto aguardava os resultados da investigação, Penélope decidiu enfrentar suas próprias memórias, as quais havia reprimido por anos. Voltou para casa, a mesma que havia compartilhado com Saul, e começou a revisar antigas caixas e álbuns de fotos, em busca de pistas sobre a vida secreta de seu marido. As fotos mostravam um homem sorridente, um pai amoroso, mas por trás dessas imagens se escondiam segredos que Penélope começava a entender. Foi então que encontrou uma carta escondida em um velho livro de Saul. As palavras escritas naquela carta foram como um soco no estômago. A letra de Saul, que ela reconheceria em qualquer lugar, revelava uma verdade que Penélope não estava preparada para enfrentar. Saul estava envolvido em algo muito mais sinistro do que ela jamais imaginara. A carta falava de dívidas, jogos ilegais, de homens perigosos e de uma rede de crime organizado que o tinha preso. Mas o mais perturbador era a confissão final de Saul: não tive escolha. Fiz isso por nós, por Iker. Não me julgue pelo que estou prestes a fazer. Penélope sentiu um frio intenso percorrer seu corpo enquanto lia aquelas palavras. A carta parecia sugerir que Saul havia planejado sua própria desaparição, não como uma fuga, mas como um sacrifício para proteger sua família. Mas, de quem ou de quê? E o mais inquietante, o que ele havia feito para garantir sua segurança? Naquela mesma noite, enquanto Penélope mergulhava na escuridão de sua própria casa, seu telefone tocou. Era Raul, com a voz carregada de gravidade. Penélope, encontrei algo. Saul não apenas simulou sua morte, mas fez isso para escapar de uma organização criminosa que o tinha sob controle. Mas tem mais, parece que essa mesma organização pode estar por trás do desaparecimento de Iker. O medo que Penélope havia tentado conter explodiu em seu peito como um turbilhão de emoções. O que você sabe sobre eles? O que querem com Iker? Raul guardou silêncio por um momento antes de responder. Penélope, isso é muito maior do que imaginamos. Esses homens não querem apenas o dinheiro que Saul deve, eles estão usando Iker como moeda de troca. E o mais controverso é que Saul pode estar envolvido, não como vítima, mas como parte ativa dos planos deles. A revelação deixou Penélope sem fôlego. Podia ser verdade? Saul, o homem que ela uma vez amou e em quem confiava, estava envolvido em uma trama tão sombria que agora ameaçava a vida de seu filho? A ideia era insuportável, mas algo em seu interior dizia que ela precisava se preparar para o pior. No dia seguinte, Penélope foi ao hospital com uma nova determinação. Enquanto caminhava pelos corredores frios e estéreis, sua mente estava cheia de planos e estratégias. Sabia que o tempo era crucial e que não podia confiar em mais ninguém para proteger Iker. Quando entrou no quarto de seu filho, o encontrou exatamente como o havia deixado e sentado na cama, com o mesmo olhar vazio. Aproximou-se dele com cuidado, sussurrando seu nome suavemente. Iker, querido, preciso que me ajude. Precisamos encontrar uma forma de sair disso juntos. Mas Iker não respondeu, seu olhar continuava fixo no vazio, enquanto sua pequena mão brincava nervosamente com o relógio em seu pulso. Penélope sentiu um nó na garganta, mas não podia desistir.
Sabia que por trás daquele silêncio havia uma história, uma verdade que precisava descobrir, e não descansaria até encontrá-la. De repente, Iker murmurou algo, quase um sussurro. Penélope se inclinou mais perto, tentando entender. Papai me disse que não devia falar. As palavras de Iker, embora quase inaudíveis, ressoaram na mente de Penélope com uma clareza aterradora. Saul havia dado instruções a seu filho, o havia preparado para aquele momento. Mas por quê? O que Saul sabia que Penélope não sabia? A mente de Penélope corria a 1000 por hora. O relógio no pulso de Iker não era apenas um símbolo de seu passado, era uma chave, uma peça vital em um quebra-cabeça muito maior e mais perigoso do que ela jamais havia imaginado. Mas o mais desconcertante era o papel de Saul em tudo isso. Ele era um monstro que havia manipulado seu próprio filho ou estava tentando protegê-lo de uma ameaça ainda maior? Enquanto Penélope olhava para seu filho, ainda preso em seu silêncio, fez um voto silencioso. Descobriria a verdade, não importando o quão sombria fosse. Se Saul estava envolvido na trama que ameaçava seu filho, ela o enfrentaria, e se necessário, o destruiria para salvar Iker. A noite caiu sobre a cidade, mas no coração de Penélope, uma tempestade se formava, uma que a levaria a enfrentar os demônios do passado e a descobrir uma verdade que poderia destruí-la. Mas uma coisa era certa, ela não pararia até que Iker estivesse a salvo, e Saul, qualquer que fosse seu papel nisso tudo, enfrentaria as consequências de seus atos. Assim, enquanto a escuridão envolvia a casa, Penélope se preparou para uma batalha que sabia que poderia custar-lhe tudo, mas que estava disposta a travar com todas as suas forças. A casa de Penélope estava imersa em um silêncio opressivo, um silêncio que refletia a tensão que se instalara em seu interior. À medida que as sombras se alongavam com a chegada da noite, a angústia crescia em seu peito. Havia passado dias buscando respostas, tentando conectar os pontos que a levaram a descobrir a verdade sombria sobre Saul. Cada nova revelação era um golpe, um martelo que ia derrubando a imagem do homem que um dia amara. Mas agora, enfrentava um dilema que não havia antecipado e Saul havia retornado. Era de madrugada quando Penélope recebeu uma ligação de Raul. Sua voz, grave e cautelosa, antecipava o que estava por vir. Penélope, você precisa me ouvir com atenção. Saul foi visto na cidade. Parece que ele está em contato com as pessoas que o forçaram a desaparecer. Não posso confirmar se ele está com eles por vontade própria, mas você precisa estar preparada para o pior. O coração de Penélope bateu forte em seu peito. A ideia de que Saul estava tão perto, e possivelmente envolvido no sequestro de seu próprio filho, era insuportável. Mas, além da traição, havia um vislumbre de esperança, talvez, apenas talvez, Saul tivesse retornado para ajudar. Embora a lógica lhe dissesse que não podia confiar nele, uma parte dela se agarrava à possibilidade de que, no fundo, o homem que ela conheceu ainda existia. Algumas horas se passaram antes que Saul fizesse seu movimento. Penélope estava em casa, vigiando cada canto, com Iker dormindo ao seu lado. Os dias de trauma haviam exausto o menino, mas Penélope não havia baixado a guarda nem um momento. De repente, um som suave, como um roçar na janela, a colocou em alerta. Ela se levantou lentamente, seu corpo tenso, e se aproximou da porta principal. Ao abri-la, o viu. Saul, com uma figura mais magra e desgastada, estava parado no umbral. Seu olhar era intenso, mas havia algo diferente em seus olhos, algo que Penélope não conseguia decifrar. Você vai me deixar entrar? Sua voz, embora mais áspera do que antes, tinha uma urgência que não podia ignorar. Penélope hesitou por um momento, mas assentiu lentamente. Saul entrou na casa, e por um instante, parecia que o tempo havia retrocedido. Mas apenas por um instante. A realidade da situação logo se tornou evidente quando Saul fechou a porta atrás de si. O que você está fazendo aqui, Saul? Penélope manteve a voz firme, embora por dentro, suas emoções estivessem prestes a transbordar. Eu precisava te ver. Não posso deixar que eles, não posso permitir que Iker sofra mais. Saul parou, seus olhos procurando os de Penélope, mas ela desviou o olhar,
cheia de uma mistura de raiva e medo. Do que você está falando? Quem são eles? E o que você fez, Saul? O que fez para que nosso filho esteja em perigo? Saul respirou profundamente, tentando encontrar as palavras certas. Você não precisava saber disso, eu não queria que soubesse. Eu me envolvi em algo que não consegui controlar. Quando tudo saiu do meu controle, pensei que o melhor era desaparecer. Fingir minha morte foi a única saída que eu vi. Penélope sentiu que o chão sob seus pés desmoronava novamente. A traição era ainda mais profunda do que ela havia imaginado. Mas não era só a mentira que a dilacerava, era o fato de que Saul havia deixado seu filho inocente, no meio de um caos do qual ele não podia escapar. E agora? O que você planeja fazer? Nos destruir completamente? A voz de Penélope quebrou, revelando a dor que ela havia tentado esconder. Saul se aproximou dela, mas Penélope deu um passo para trás. Não. Eu vim para consertar as coisas. Quero proteger vocês dois, mas preciso que confie em mim. Confiar em você? Depois de tudo o que fez. Você não é mais do que um covarde. Penélope sentiu a raiva crescendo dentro de si, uma raiva que havia contido por anos. A tensão entre os dois era palpável, e foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Iker, que havia estado dormindo no sofá, acordou e viu seu pai pela primeira vez em anos. O menino, ainda adormecido, não entendeu a gravidade da situação. Ele se levantou e correu para Saul, com uma mistura de surpresa e alegria. Papai! Iker se agarrou às pernas de Saul, sua voz carregada de uma inocente felicidade. Penélope sentiu como se lhe arrancassem o coração. Iker não sabia nada do que havia acontecido, nada da escuridão que cercava seu pai. Vê-lo abraçando Saul, sem saber dos perigos que ele próprio havia trazido para suas vidas, era devastador. Saul se abaixou e abraçou Iker com força, fechando os olhos por um momento, como se tentasse capturar aquele instante e protegê-lo da tempestade que se aproximava. Eu senti tanto a sua falta, campeão. Penélope não conseguiu suportar mais. Afaste-se dele, Saul. Você não pode fingir que tudo está bem depois do que fez. Iker ficou imóvel, olhando para sua mãe e depois para seu pai, sem entender por que sua mãe estava tão brava. Mamãe, papai está aqui. Por que você está brava? A inocência na voz de Iker partiu a alma de Penélope. Ela queria proteger seu filho, mantê-lo longe da dor, mas sabia que a verdade era inevitável. Saul não era o herói que Iker acreditava. Mas como explicar isso ao seu filho? Como dizer a ele que seu pai era a origem de todo o sofrimento que haviam vivido? Nesse momento, Raul entrou na casa, com urgência estampada no rosto. Penélope, precisamos conversar. Agora. Saul se pôs em alerta ao ver Raul. O que você está fazendo aqui? Isso é um assunto familiar. Raul não se deixou intimidar. O que você chama de assunto familiar colocou seu filho em grave perigo. Não vou ficar de braços cruzados enquanto você brinca com a vida de Iker e de Penélope. Penélope interveio antes que as coisas saíssem do controle. Raul, o que você descobriu? Raul se virou para Penélope, com o rosto tenso. A organização para a qual Saul trabalhava não é apenas uma rede criminosa. É muito pior. Eles não se dedicam apenas a apostas ilegais, estão envolvidos em tráfico de pessoas. E Iker, eles o querem porque acreditam que Saul deve a eles muito mais do que dinheiro. Eles o veem como a chave para um negócio que estão tentando expandir. A revelação foi como um balde de água fria. Penélope sentiu que o mundo desmoronava ao seu redor. Tráfico de pessoas. Essa frase ressoava em sua mente como um eco maligno. Tudo que Saul havia feito, tudo que ele havia escondido, a havia levado a esse ponto. E agora, Iker estava no centro de um perigo inimaginável. Isso não é verdade! Saul gritou, sua voz tremendo entre a defesa e a desesperação. Eu nunca permitiria que fizessem mal ao meu filho.
Eu só queria protegê-lo. Raul olhou com frieza. Proteger? Você o colocou nas mãos deles. E agora querem mais. Eles não vão parar até que tenham o que querem, e usarão Iker para conseguir isso. Penélope sentiu suas pernas fraquejarem. Ela se apoiou na parede, tentando absorver a magnitude do que acabará de ouvir. Iker estava em perigo de ser usado como uma peça em um jogo mortal, um jogo que seu pai havia iniciado. Com um esforço sobre-humano, Penélope se endireitou e olhou Saul nos olhos. É isso o que você fez? É esse o legado que deixa para nosso filho? Saul baixou o olhar, incapaz de sustentar a intensidade do olhar dela. Desculpe, Penélope, e nunca quis que chegássemos a isso. Mas agora, precisamos trabalhar juntos para tirá-lo daqui. Farei o que for necessário. Penélope observou por um longo momento, lutando contra a tentação de se deixar levar pela raiva e pelo ódio. Mas sabia que, por mais que o desprezasse, Saul ainda era o pai de Iker, e agora precisava fazer o impensável, confiar nele, pelo menos até que seu filho estivesse a salvo. Concordo, disse finalmente, com voz fria. Mas isso não significa que te perdoo. Apenas significa que quero Iker fora disso, e se você tiver alguma maneira de conseguir isso, mais vale que a use. Saul assentiu, sabendo que não tinha outra opção. Ele havia cavado sua própria cova, mas não permitiria que seu filho caísse com ele. Juntos, mas com uma desconfiança palpável entre eles, começaram a planejar o próximo movimento. Sabiam que o tempo não estava ao seu lado, e que cada segundo contava. A noite avançava, enquanto a casa de Penélope se tornava o centro de uma luta desesperada pela vida de Iker. No coração da tempestade, Penélope se agarrava a uma única certeza, e faria qualquer coisa para salvar seu filho, mesmo que isso significasse confiar no homem que havia trazido o inferno para suas vidas. Mas no fundo, uma pergunta a atormentava: Saul poderia realmente se redimir? Ou pior ainda, ele estava mais envolvido na escuridão do que queria admitir. Enquanto planejavam seu próximo passo, Penélope não conseguia se livrar da sensação de que o pior ainda estava por vir. O ar estava denso, quase irrespirável, enquanto a noite avançava na casa de Penélope. A tensão era palpável, como uma lâmina que cortava a calma superficial, e no centro daquela tempestade, Penélope, Saul e Raul planejavam o próximo movimento. Iker dormia no sofá, alheio ao caos que se desenrolava ao seu redor, seu pequeno corpo inconsciente das decisões que determinariam seu destino. Penélope mantinha o olhar fixo em Saul, buscando em seu rosto algum sinal que permitisse confiar nele. Mas toda vez que olhava, o que via era o homem que havia traído tudo o que já foi sagrado para ela. Mesmo assim, não tinha opção. Precisava colocar a segurança de Iker acima do seu ódio, acima de seus sentimentos. Raul rompeu o silêncio primeiro, com uma voz carregada de urgência. Precisamos nos mover rápido. Contatei alguns colegas que podem nos ajudar a sair do país, mas precisamos de um plano para chegar até ele sem que a organização perceba. Saul assentiu, sua mente claramente trabalhando a todo vapor. Conheço algumas rotas seguras, lugares onde podemos nos esconder até que tudo esteja pronto. Mas há algo que você precisa saber, Penélope. Seus olhos se encontraram com os dela, e por um momento parecia que ele hesitaria, mas finalmente falou. Há outra pessoa envolvida nisso, alguém que você não esperava. O coração de Penélope parou por um segundo. Do que você está falando, Saul? Antes de fingir minha morte, eu precisava garantir que tudo estava sob controle, mas havia uma pessoa, alguém próximo a nós, que sabia demais. Alguém que decidiu aproveitar a situação para tirar proveito. Raul se tensionou. Quem, Saul? Fale logo. Saul respirou fundo, como se cada palavra lhe custasse. Sua irmã, Penélope. Marta. O mundo de Penélope desmoronou em um instante. Marta, sua irmã, a pessoa em quem ela sempre havia confiado, que esteve ao seu lado durante os piores momentos após o desaparecimento de Saul. Como isso era possível? Não pode ser.
Marta jamais faria algo assim, respondeu, mas sua voz carecia da convicção que ela esperava. Saul a olhou com tristeza. Sinto muito, Penélope. Marta ficou presa na rede da organização quando tentou me ajudar. Queria te proteger, mas acabou sendo usada por eles. No começo, só pediam informações, mas depois a forçaram a colaborar. Ela não teve escolha. Penélope sentiu que lhe faltava o ar. Sua própria irmã, a única família próxima que lhe restava, envolvida em algo tão sombrio e retorcido. A traição a atingiu com uma força brutal, uma que ela não havia sentido nem mesmo com o desaparecimento de Saul. Como pôde? É minha irmã, Saul. Ela cuidou de Iker quando você não estava. Como pôde fazer algo assim? Saul baixou a cabeça. Não era sua intenção. Ela ficou presa em algo muito maior do que podia lidar. A organização a ameaçou, e ela acreditou que colaborar era a única maneira de manter você a salvo. Raul interveio, com uma frieza que tentava esconder a comoção. Se Marta está envolvida, então precisamos saber até que ponto. Ela pode ser um perigo para Iker? Penélope, ainda assimilando a traição de sua irmã, forçou-se a pensar com clareza. Marta, ela amava Iker. Não pode querer fazer-lhe mal. Mas se está sendo manipulada, não sei até onde pode ir. A conversa foi interrompida por um barulho na porta principal. Penélope se levantou abruptamente, seu coração batendo forte. Saul levantou uma mão, indicando que todos se mantivessem em silêncio. Lentamente, ele se aproximou da porta e olhou pela fechadura. O que viu fez seus músculos se tensionarem. É Marta. Penélope congelou. O que ela estava fazendo ali? Como havia chegado tão rápido? Raul fez um sinal para Saul abrir a porta, mas com cautela. Penélope observou com uma mistura de medo e esperança, enquanto Saul girava a maçaneta. Marta entrou, com o rosto desfigurado e os olhos vermelhos, como se tivesse chorado. Penélope, precisamos conversar, disse com uma voz quebrada. Penélope olhou, tentando reconciliar a imagem da irmã amorosa que conhecia com a pessoa que, segundo Saul, havia colaborado com uma organização criminosa. O que você está fazendo aqui, Marta? Perguntou, sua voz mais fria do que pretendia. Marta olhou com desespero. Penélope, você não tem ideia do que passei. Não queria que soubesse nada disso. Tentei te proteger, a você e a Iker, mas eles são poderosos demais. Eu não consegui. Penélope sentiu as lágrimas começando a se acumular em seus olhos, mas as conteve. Proteger-nos? É assim que você chama isso? Colaborar com os mesmos que colocaram Iker em perigo? Marta desabou, caindo de joelhos no chão. Eu não tinha outra opção. Eles me ameaçaram, Penélope. Disseram que matariam você e Iker se eu não fizesse o que pediam. Estava presa. Saul observava a cena, enquanto Raul mantinha vigilância, sua mão roçando a arma que carregava sob a jaqueta. E agora, o que fazemos? Perguntou Penélope, sua voz tremendo. O que eles querem agora, Marta? Marta levantou a cabeça, seus olhos cheios de dor. Eles querem Saul. Acreditam que ele pode resolver as coisas com eles. Mas se ele não o fizer, eles levarão Iker. Essa revelação foi um soco no estômago. Tudo se resumia a Saul, a sua capacidade de negociar com os monstros que ele mesmo havia libertado. Penélope sentiu que seu mundo estava desmoronando novamente. Mas não podia permitir que o medo a paralisasse. Então, precisamos tirá-los da equação, disse Penélope, sua voz agora firme. Vamos sair esta noite, todos. Raul a olhou com aprovação. É o melhor. Saul, Marta, vocês devem nos seguir. Não podemos correr o risco de sermos encontrados. Marta assentiu de forma débil, enquanto Saul se preparava para sair. Penélope se aproximou de Iker, levantou-o com cuidado e o manteve perto do peito, sentindo seu calor e respiração tranquila.
Nada, absolutamente nada, a separaria de seu filho. Mas, justo quando estavam prestes a sair, um tiro ressoou na noite, ecoando no ar frio. Penélope congelou, sentindo todo o seu ser mergulhar no terror. Marta soltou um grito, e Saul se lançou em direção à porta, tentando ver de onde vinha o tiro. Raul sacou sua arma, posicionando-se na frente da família. Fiquem atrás! O caos se instaurou em um segundo. Homens mascarados invadiram a casa, e no meio da confusão, Penélope viu Saul se jogar contra eles, tentando proteger Iker. Os momentos seguintes foram um turbilhão de gritos, tiros e puro terror. Penélope se viu lutando com todas as suas forças, segurando Iker, enquanto Raul disparava contra os invasores. De repente, Penélope ouviu um grito desesperador. Virou-se e viu Saul cair ao chão, com uma mancha de sangue se espalhando em seu peito. Marta correu até ele, enquanto Raul continuava atirando, tentando manter os atacantes à distância. Não, Saul, não, gritou Marta, ajoelhando-se ao lado do corpo dele. Penélope sentiu que tudo se movia em câmera lenta. Iker, em seus braços, começou a chorar ao ver o pai no chão. Penélope o segurou com força, protegendo-o da visão, enquanto tentava processar o que estava acontecendo. Raul conseguiu neutralizar os atacantes, mas o dano já estava feito. Saul, com a respiração ofegante, olhou para Penélope pela última vez. Sinto muito, e nunca quis que isso terminasse assim. Penélope, com o coração partido, se aproximou dele. Saul, por quê? Ele tentou sorrir, mas a vida estava escapando rapidamente. Por Iker, por você, e sempre por vocês. Marta soluçava, segurando a mão de Saul, enquanto a vida se esvaía de seus olhos. Penélope sentiu seu mundo escurecer, mas sabia que não podia desistir. Precisava seguir em frente, por Iker. Quando Saul deu seu último suspiro, um silêncio mortal caiu sobre a sala. Raul, agora segurando a casa, se aproximou de Penélope. Temos que ir embora, agora. Penélope, com lágrimas correndo pelo rosto, assentiu. Sim, e precisamos ir. Enquanto abandonavam a casa, deixando para trás o corpo de Saul, Penélope fez uma promessa silenciosa. Faria tudo o que estivesse ao seu alcance para que Iker tivesse uma vida melhor, longe da dor e escuridão que haviam destruído sua família. E nunca, nunca se esqueceria do que aconteceu naquela noite. Saul se sacrificou por eles, em uma última tentativa de redenção. Mas o preço foi alto demais. Em sua mente, Penélope sabia que a luta não havia terminado. Os homens que atacaram continuariam a procurá-los, mas ela estava disposta a enfrentá-los, a lutar com tudo o que tinha para proteger Iker. A noite era fria e escura, mas no coração de Penélope, uma pequena chama de esperança ainda ardia. Sabia que o caminho seria longo e difícil, mas também sabia que, aconteça o que acontecer, não estaria sozinha. E na memória de Saul, encontraria força para seguir em frente, por Iker, por seu futuro e pelo amor que nunca deixou de sentir, apesar de tudo. O sol se ergueu sobre o horizonte, lançando seus primeiros raios dourados sobre a paisagem que Penélope e Iker contemplavam da janela de sua nova casa. Estavam em uma pequena cidade, longe da cidade grande, longe de tudo o que havia acontecido. As montanhas ao longe e o som suave do rio próximo proporcionavam uma paz que Penélope havia considerado inatingível. Haviam-se passado vários meses desde aquela noite fatídica, e embora as feridas ainda estivessem abertas e dolorosas, o tempo começava a cicatrizá-las. Penélope aprenderá a viver com a dor, a aceitar a ausência de Saul e a entender que, embora sua história tivesse sido marcada pela traição e tragédia, também deixará um legado de amor e sacrifício que não podia ignorar. Marta decidirá ficar na cidade para enfrentar as consequências de suas ações. Em sua última conversa, dissera a Penélope que queria expiar seus erros, que desejava encontrar uma maneira de se redimir pelo dano que causará. Penélope havia perdoado, mas sabia que o relacionamento entre elas nunca seria o mesmo. Raul, fiel à sua palavra, ajudou Penélope a começar de novo.
Encontrou um lugar seguro para elas e garantiu que a organização que perseguia Saul acreditasse que elas haviam morrido no ataque. Agora, viviam com novas identidades, longe da sombra do passado. Iker, embora houvesse perdido parte de sua inocência, começava a mostrar sinais de recuperação. Seu riso, uma melodia que Penélope temia não ouvir novamente, começava a ressoar na casa novamente. Ela o matriculou em uma nova escola e, embora o caminho para a normalidade fosse longo, estava disposta a acompanhá-lo a cada passo. Uma manhã, enquanto tomavam café juntos, Iker levantou o olhar e, com sua expressão inocente mais profunda, perguntou: "E mamãe, você acha que papai me amava?" Penélope sentiu um nó na garganta, mas não hesitou em responder: "Sim, querido. Seu papai te amava mais do que você pode imaginar. Ele fez coisas erradas, mas sempre pensou em você. O amor que ele sentia por você foi o que o fez tentar consertar as coisas no final." Iker assentiu lentamente, como se estivesse processando as palavras da mãe. Em seguida, voltou a se concentrar no café da manhã, mas Penélope sabia que algo nele havia mudado, que ele estava começando a entender a complexidade do amor e do sacrifício. Quando Iker foi para a escola, Penélope ficou sozinha na casa, contemplando a paisagem tranquila que a cercava. Pensou em tudo que haviam passado, nas verdades que haviam descoberto, nas vidas que haviam se perdido. E enquanto refletia, uma verdade se tornou evidente, e a vida era frágil, imprevisível e frequentemente injusta. Mas também era resiliente, capaz de florescer mesmo nos terrenos mais áridos. Penélope compreendeu que não se tratava de esquecer a dor, mas de aprender a viver com ela, de encontrar significado nas experiências mais escuras e usar esse conhecimento para construir um futuro melhor. O amor, embora às vezes destrutivo, também tinha o poder de curar e dar sentido à existência. Lembrou-se das palavras de Saul em seus últimos momentos, quando disse que tudo o que havia feito foi por eles. Embora seu caminho tenha sido cheio de erros e decisões equivocadas, Penélope decidiu guardar a certeza de que, no fundo, Saul havia tentado proteger sua família da única maneira que sabia. A vida, pensou Penélope, não era uma linha reta. Era cheia de curvas inesperadas, quedas e ascensos. Às vezes, as decisões que tomamos com as melhores intenções nos levam por caminhos sombrios, mas sempre há uma oportunidade de encontrar a luz novamente. A chave era não desistir, continuar avançando, não importa o quão profundo seja o abismo. Penélope fechou os olhos e respirou profundamente, deixando que o calor do sol enchesse seu corpo. Sabia que a dor nunca desapareceria completamente, mas também sabia que tinha força para seguir em frente. Tinha Iker, tinha seu amor e, acima de tudo, tinha a esperança de um novo começo. A vida, com todas as suas imperfeições e desafios, era um presente. Um presente que, apesar de tudo, ela estava decidida a aproveitar ao máximo. E enquanto olhava para o futuro, com todas as suas incertezas e possibilidades, Penélope prometeu a si mesma que nunca mais deixaria o medo governar sua vida. Porque a vida, em sua essência mais pura, era preciosa demais para ser vivida com medo. E assim, com o olhar firme e o coração cheio de uma nova determinação, Penélope deu o primeiro passo em direção à sua nova vida, uma vida construída sobre as lições do passado, mas repleta de esperança e a promessa de um futuro melhor. Que final tão emotivo! Fico feliz que você tenha chegado até aqui. Esse tipo de história nos mostra a capacidade do ser humano de superar adversidades e encontrar a força para seguir em frente, apesar das circunstâncias mais difíceis. Se você se encontrasse em uma situação semelhante à de Penélope, enfrentando traições e desafios tão grandes, como você lidaria com a situação? Quais decisões tomaria para proteger seus entes queridos e reconstruir sua vida? Não hesite em compartilhar seus pensamentos nos comentários. Adoraríamos saber como você abordaria um desafio tão complexo e o que achou do desenvolvimento desta história. Além disso, se você gostou do relato, não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e familiares. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo histórias emocionantes e reflexivas como esta. Obrigado por nos acompanhar até o final. Não perca a próxima narrativa que está prestes a aparecer na sua tela. Valorizamos imensamente ter você aqui conosco. Você pode clicar nos links que estão aparecendo na sua tela neste momento.
Temos uma seleção exclusiva de histórias cativantes e entretenimento garantido especialmente para você. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.